Na Band FM, quem ama não esquece. Escute o meu conselho. Não tem nada pior do que chegar num determinado ponto da vida, olhar para trás e saber que você não tomou as atitudes certas. Por isso, o que eu tenho a te dizer é que não tenha medo de viver. Não tenha medo de se arriscar, de amar, de se emocionar, porque vai valer a pena. Eu me lembro como se fosse ontem, de como as coisas na minha casa eram ruins. A minha fase de criança era cheia de problemas. Meu pai sempre bebeu muito, sempre maltratou a minha mãe, e um dia ela cansou e foi embora com outro homem. Eu nunca a perdoei por isso. Não que eu não achasse que ela merecia ser feliz, mas ela largou os filhos pequenos para ir atrás de um amor. Ela só voltou a procurar por mim quando eu era adolescente. E aí, magoado, eu não quis papo. Para mim, ela tinha morrido no dia que ela foi embora. Eu acabei crescendo só com o meu pai, que nunca foi muito presente e nem carinhoso. E a minha vida não teve nenhuma presença feminina. Eu nunca tive o amor de ninguém. Eu estou falando tudo isso não para justificar o que eu me tornei, mas para explicar que teve um motivo, teve uma razão para que tudo fosse assim. Tudo o que aconteceu na minha vida me fez um homem difícil. Eu nunca tive coragem de me abrir para o amor. Achava que era só porque eu não tinha vontade. Mas hoje eu vejo que era medo. Medo de sofrer. Sofrer mais do que eu já tinha sofrido com o abandono da minha mãe. Na juventude eu era um terror. Saía com várias mulheres, tudo ao mesmo tempo, sem levar nada a sério. Raras foram as vezes que eu saía com a mesma mais de uma vez. Era o típico galinha. Mas aí apareceu a Daniele. Quando essa mulher apareceu na minha vida, olha, foi a primeira e única que fez com que eu tivesse algum tipo de sentimento. De verdade. Com ela eu saí algumas vezes. E eu gostava. Mas ela queria mais. Ô, Ricardo, eu não gosto de pressionar, mas eu preciso saber o que a gente tem. Ué, a gente se curte, gosta um do outro, a gente gosta de estar junto um do outro. Eu tenho sentimentos. Eu não quero ficar nessa indecisão com você. Dani, a gente já falou sobre isso, vai. Pra que apressar as coisas? Tá dando tudo certo, tá indo tudo bem. A gente tá bem assim. Não. Não, senhor, eu não tô bem. Ou a gente assume, ou eu prefiro cair fora. Naquele momento, pra mim, nem foi difícil tomar uma decisão. Eu gostava dela, é verdade. Mas eu não tinha a menor intenção de assumir nada. Pra mim, na verdade, ela estava mais querendo fazer chantagem emocional. E comigo aquilo não ia rolar, eu sempre deixei claro. Então, se ela queria mesmo ir embora, que fosse. E assim aconteceu. Vez ou outra, eu pensava na Dani. Mas eu não me arrependi da minha decisão. Viver curtindo, saindo com várias mulheres, ter o meu sossego, a minha liberdade, eram mais importantes para mim. Aí o tempo passou. Alguns anos se passaram. Até que um dia, eu estava trabalhando e recebi um telefonema. A notícia não era boa. A minha mãe tinha falecido. Na hora, o que eu senti foi
Foi estranho, foi uma sensação estranha. Porque eu praticamente não tinha contato com ela. Mas era minha mãe. Com a notícia, eu não fiquei triste. Mas também não dava para ignorar. Muita coisa acabou passando pela minha cabeça naquele momento. Um sentimento diferente de tudo. Então, a primeira coisa que eu decidi fazer foi ligar para Dani. Depois de anos sem falar com ela. Foi esquisito, foi diferente. Mas a Dani era a única pessoa com quem eu tinha conseguido ter algum relacionamento mais sério na minha vida. Eu até fiquei com medo que ela não quisesse falar comigo, porque fazia tanto tempo que a gente não se falava. Eu liguei, ela atendeu e foi super bacana comigo. Ela sabia de toda a história da minha mãe e me deu o apoio que eu precisava naquele momento. Ela até foi comigo ao velório. E olha que foi ela quem insistiu, porque eu não queria. Mas no fim, foi bom eu ter ido. Foi bom eu ter dado o meu último adeus. Esse fato acabou aproximando um pouco mais a gente. A Dani, que na época estava namorando, terminou o namoro para ficar comigo de novo. Acredita? Depois de anos, a gente se reencontra, se aproxima, ela termina o namoro dela para ficar comigo. E eu fui tão irresponsável porque eu sabia que aquilo não ia dar em nada, não ia dar em nada de novo. Mas eu não me coloquei no lugar dela. Eu só fui levando, sabendo que uma hora aquilo ia acabar. Mesmo assim, eu juro que tentei. Eu parei de sair com outras mulheres. Eu fui deixando a Dani entrar cada vez mais na minha vida. Mas alguma coisa me impedia de me entregar totalmente. Eu tinha comigo que em algum momento aquele relacionamento ia ter um ponto final. Impressionante. Esse sentimento era mais forte do que eu. Só que dessa vez, a Dani tinha terminado um namoro para ficar comigo. Olha que peso. Mas quando eu percebi que ela estava ficando mais na minha casa do que na dela, eu travei. Acabei agindo como um irresponsável, um moleque mesmo, mais uma vez diante dessa situação. Eu queria provar para mim mesmo que eu não estava preso a Dani e acabei levando outra mulher para minha casa. E claro, a Dani pegou a gente. Eu achei que você tivesse mudado, Ricardo. Sabe, você tinha a obrigação de ser sincero. Se você não queria nada sério, era só ser sincero, só isso. Olha, Dani, eu sempre falei pra você que eu não consigo me envolver. Dessa vez era diferente. Você falou que me amava, você disse. Mas eu amo, eu só não quero me prender. Uma pessoa não pode amar e não ter um relacionamento com rótulos? Você só ama você mesmo, só pode ser isso. Você é egoísta, só pensa em você. Eu não te pressionei, não te obriguei a nada. Você não presta. Eu me odeio por não conseguir te odiar, isso. Sabe o que você precisa? Você precisa se tratar, porque senão você vai acabar sozinho, sabia? Dessa vez, eu fiquei mal quando ela foi embora. Eu já tinha 35 anos e continuava sendo o mesmo moleque. Essa era a verdade. Ela tinha razão no que ela me disse. Então, mais uma vez, eu voltei para minha vida vazia. Eu voltei para a vida que eu achava que era boa.
Mulheres e mais mulheres. Bebidas, gandaia, liberdade. Eu saía com tanta mulher e nenhuma despertava o menor interesse em mim. E olha que eram mulheres bonitas, interessantes até. Mas eu não gostava, sabe, eu achava que elas tinham um papo diferente, os papos eram ruins, não tinha química. E eu pensava muito na Dani. Mas àquela altura, eu não tinha mais coragem de ir atrás dela. Ela nunca ia me perdoar. Quem perdoaria? Ela me pegou praticamente na cama que eu dormia com ela, com outra mulher. E eu nem consegui me desculpar direito como ela merecia. Tudo por medo. Tudo por medo, medo mesmo. Medo de me envolver. Medo de assumir uma responsabilidade. Medo de me entregar. Tudo por ser covarde. Quanto mais o tempo passava, mais eu ia vendo que eu era um homem sozinho, sem ninguém, sem nenhum objetivo, sem ninguém para dividir os problemas ou compartilhar as alegrias. E eu só pensava em uma pessoa. Eu só tinha uma única pessoa na minha cabeça. Só a Dani. Mais uma vez, a gente ficou anos sem se falar. E a última notícia que eu tinha, a última notícia da Dani, é que ela estava noiva. Quando eu soube disso, eu perdi de vez a única chance. A única chance que eu teria de ter comigo a única mulher que eu tinha amado. Mas uma coisa não saía da minha cabeça. Será que eu deveria tentar? Será que eu deveria ter ido atrás dela e deixado de lado? Pelo menos tentar, né? Ou será que não? Será que ainda dava tempo? Eu seria muito canalha de procurar por ela, agora que eu sabia que ela estava prestes a se casar? Talvez, mas era a única chance. E eu não acreditava que ela realmente tinha me esquecido. Eu acho que aquela história de pensar muito nela, eu sempre acreditei que ela também me tinha na cabeça dela. Então, pela primeira vez na vida, eu tive coragem para tomar uma atitude em nome do amor. Pela primeira vez, eu estava pronto para me entregar, para dar amor, para retribuir tudo o que ela sempre tinha tentado me dar. Eu decidi. Eu fui atrás da Dani. Ricardo, isso é alguma piada? Você não acha que tá tarde demais pra isso, não? Nossa história tem 15 anos. Não pode ser tarde. Eu sei que eu errei, eu te magoei, mas eu tô disposto a provar, sabe? Provar pra você que eu mudei. Eu quero você, oficialmente, assumidos pro mundo, Dani. Eu sei que eu desperdicei muitas chances com você. Mas agora eu já entendi. Sempre foi você, sempre. Eu tô noiva. Ouviu? Noiva. E ele é um bom homem. E você ama ele como você me ama? Seja sincera comigo, vai. Eu vejo nos seus olhos que você não me esqueceu. Isso não importa mais. O que importa é que ele me ama. Desculpa, Ricardo. Desculpa. Talvez eu nunca deixe de te amar mesmo. Eu não vou mentir pra você, mas eu também já entendi que você não me merece. Eu tentei. Eu fui atrás. E eu não ia desistir. Porque finalmente eu tinha percebido. Era ela. Não podia ser tarde. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então todos os dias, a partir daquela conversa, todos os dias, todo santo dia, eu ligava. Eu mandava mensagem, eu mandei flores, presentes, chocolates. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza dentro do meu coração que ia dar certo. Era pra valer dessa vez. Eu nunca tinha me sentido tão seguro como eu estava sentindo naquele momento. Eu sabia o que eu queria. E não era possível que a Dani não ia perceber. Não era possível. Mas os dias foram passando e aí
chegou o dia do casamento dela. Eu estava imaginando aquela cena. Coisa de novela, ela desistindo aos 45 do segundo tempo. Ela desistindo de tudo e fugindo comigo. Engraçado como na minha cabeça eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha tanta certeza, mas tanta certeza, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Só que a vida real é diferente. A vida real não é novela. A vida inteira eu tive a minha chance. E não aproveitei. A Dani fez a coisa certa. Ela me enterrou de vez. Eu, todo errado, problemático, eu que nunca tive coragem para ter uma atitude de homem, estava ali, mais uma vez sozinho. Era tarde para mim. Ela decidiu ser feliz com quem merecia, com alguém que merecia ela, com alguém que deu o que eu nunca consegui. Ela casou com um homem que tinha amor e respeito por ela. E esse foi o dia mais triste da minha vida. Mais triste que quando minha mãe foi embora. Mais triste do que quando ela partiu. Eu nunca senti um vazio tão grande e profundo. Não tem nada pior do que saber que as coisas não deram certo por sua culpa. Única, exclusivamente sua culpa. Se eu não era feliz, era porque eu tinha feito isso comigo. A culpa era minha. Foi preciso perder para valorizar. Mulheres, amigos, bebida, baladas. E aí? Quem eu tinha comigo agora? Ninguém. Não valeu de nada. Eu prezava tanto pela minha liberdade que pela minha individualidade eu tive que aprender da maneira mais dolorosa que eu não precisava abrir mão de um grande amor para ter essas coisas. Eu perdi. Alguns anos já se passaram. Ela continua feliz. Casada, teve um filho. E eu sigo sozinho. Eu sinto que eu nunca mais vou ter alguém. Eu sei, ela foi a única na minha vida. A única mulher. E eu ainda sou louco por ela. Eu ainda sou apaixonado por essa mulher. Ah, se eu pudesse voltar atrás, viu? Hoje eu vejo tantos jovens seguindo o mesmo caminho que eu segui. Tantos rapazes traindo e não valorizando mulheres incríveis que eles têm ao lado deles. Mulheres também que não valorizam. Não valorizam o companheiro, o namorado, o marido. Eu queria poder dar um puxão de orelha em cada um. Mas como eu não posso, eu resolvi escrever para a Band FM, para o Quem Ama Não Esquece. Eu queria pelo menos ter o poder de abrir os olhos dessas pessoas que acham que curtição é mais importante do que tudo. Eu sou a prova que não é, viu? Não percam como eu para perceberem. Não sejam como eu. Valorizem essas mulheres. Sejam honestos, sejam fiéis. Não tenham medo de amar e ser amado. O amor de uma mulher pode dar o que mais nada no mundo consegue. E eu tenho certeza que vale muito mais a pena do que qualquer outra coisa.